vejo com que direito uma mãe vai e mexe nas coisas do filho. Tem aí também uma coisa, né? Porque se a gente estava falando de respeito, de onde uma mãe acha que pode ter o direito de invadir uma gaveta, um diário de um filho, ou embaixo da cama, quer dizer, escarafunchar a intimidade do filho. Então começa aí. Começa aí. Também houve uma violência, uma violação de um direito dele de ter a privacidade. Então, Rodrigo, começa tudo aí. Ninguém é melhor que ninguém. Está todo mundo confuso, porque você fala assim, eu queria que fosse tudo normal, né? E as pessoas acham que o homossexualismo é algo anormal. E a gente precisa ter claro que normal no ser humano, essa palavra não existe. Essa palavra não existe. Existe o que é o saudável, o que é o bem-estar. E o que é o bem-estar é aquela relação na qual duas pessoas crescem como seres humanos. Então, a primeira coisa, Rodrigo, é ver como é que está isso tudo para você. Porque você fala, eu queria que minha mãe me aceitasse e que ela gostasse. Mas, ao mesmo tempo, ela também queria que você mudasse. Então, é como se um quisesse que o outro mudasse. Talvez por um tempo, né, Olga, a sua mãe vai ter um tempo para acomodar essa informação, para acomodar, para vencer preconceitos, para se acostumar com uma situação nova. O que eu acredito seja perfeitamente normal, né, Rodrigo? Esse tempo, né? Isso, mas eu queria só falar uma coisa, posso? Pode? A situação dela ter mexido no meu armário, eu não acho um problema isso, porque se fosse uma outra situação, vamos supor que se eu mexesse com droga, ela estaria no direito, ela estava ali para poder me ajudar fazendo isso. Então, assim, eu não culpei ela por isso, de maneira alguma. Ainda falei isso com ela, dei esse exemplo. Olha, mãe, eu não te culpo se você ter mexido no meu armário, porque poderia ser uma situação e você quis me ajudar, né? Porque você gostaria que ela entendesse que você não é um ser anormal. Isso, e que eu você... tenho outro problema porque meu irmão é igual a mim. Aí tá. Uma coisa está me vindo. Ah. O Rodrigo faz uma comparação, né, como se fosse assim, olha, se fosse droga, ela iria querer me ajudar. Então, o que está me vindo, Rodrigo, será que você não quer ser ajudado? Porque se você permite sua mãe a ir lá, mexer nas suas coisas, e achando que ela fez isso, no fundo, para te ajudar, eu acho que você deve refletir se você está tendo essa escolha porque é o que teu coração pede, porque é como você se sente bem, ou talvez, Rodrigo, lá no fundo, você está culpado, você está angustiado e você está desconfortável com essa tua escolha. Não tem nada de errado. Inclusive, o próprio CRP, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal, proíbe um psicólogo oferecer, por exemplo, tratamento para tirar alguém da opção homossexual, sabia? Não, não sabia dessa Porque não existe nenhum estudo comprovando que relações heterossexuais geram mais felicidade do que homossexual. Você entende? Então, essa é a questão. Pensa aí, Rodrigo, se você mesmo na tua cabeça não está considerando que essa tua escolha seja algo parecido como uma droga, um desvio, um problema. Pensa nisso. Eu acho que vale a pena a gente refletir como é que está isso. Desde pequena eu sempre gostei de bonecas, nunca me interessei por futebol e carrinhos. Muito boa essa pergunta, eu considerei. E sempre tive namorados homens, mas por causa do destino, hoje não sei, eu me relaciono com uma mulher de 54 anos. O que é isto? Eu sou lésbica? Eu sou bissexual? Olha, algumas pessoas procuram uma opção homossexual, um homem procura um homem, uma mulher procura uma mulher, porque se sente mais seguro depois de passar por uma desilusão amorosa, depois de passar por um pai ou uma mãe muito autocrítico, depois de um abandono. Isso é uma das formas da pessoa optar pela homossexualidade. Uma outra é que vem desde o nascimento, vem desde sempre, a pessoa não se interessa por uma pessoa do outro sexo. Em algum momento, nasceu assim, não tem nada de errado. É uma opção, é uma forma de viver, tá? O que me sugere que pode ser fruto de uma decepção, e aí você está procurando, sim, um amparo numa pessoa do mesmo sexo, porque tem essa ideia, Olga, e eu já ouvi isso de vários pacientes homossexuais, de que assim, uma pessoa do mesmo sexo me entende, uma pessoa do mesmo sexo sabe o que eu sinto, uma pessoa do mesmo sexo, eu não preciso explicar o que eu estou sentindo, como se a sincronia, a sintonia fosse mais fácil. Para algumas pessoas parece isso. Possivelmente, por ter passado, quando ela diz, né, o destino, a imagem que me vem é uma desilusão. E essa diferença de idade também, eu estou procurando uma segurança. Pode ser. A pessoa se fazer uma pergunta. Qual? Eu estou confortável com a minha escolha? Porque muitos dos problemas do homossexualismo vêm do preconceito que as pessoas acham, o outro não vai me aceitar.
mas no fundo são elas mesmas que não se aceitam. Então a pergunta é, eu estou confortável com a minha escolha, eu me aceito? Ou cabe, porque em psicologia hoje em dia a gente aboliu o termo normal, né? A gente tem o termo saudável ou não saudável. Em termos de homossexualismo, a gente não pode caracterizar que um homossexual é doente, é errado, é anormal. Isso é até proibido por lei do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Porque no desenvolvimento humano, os primeiros meses do embrião dentro da barriga da mãe, ele não é homem ou mulher, ele é um ser humano. Então não há motivos para nós diferenciarmos que um homem e uma mulher seja mais correto, seja mais sadio do que um homem com um homem. Sem dúvida deve ter sido muito doloroso saber que o marido tem uma opção sexual diferente daquela que era imaginada, saber que ele tem um vírus HIV, todo o drama dela saber se também contraiu ou não. Mas quando ela coloca a filha, né, como acima de tudo e pegando o espírito da Páscoa, né, sintonizando com o que a gente está falando hoje, não é à toa que esse assunto cai dia 13. O que é a Páscoa, senão esse renascer, essa ressurreição da fé, da esperança, do valor do homem? O que é isso, senão exatamente um ato como esse, de deixar um sentimento mesquinho porque o outro me desiludiu, ou porque a realidade não é como eu quero, não é, Olga? Porque os grandes conflitos não são porque eu te faço alguma coisa, mas porque você não consegue lidar com a coisa nova. Claro que entende? Então, a relação, por exemplo, do homossexual, por que gera dificuldade? Porque o pai dele é inflexível, porque às vezes o filho dele não aceita ver o seu pai agindo diferente. E o que é esse sentido da Páscoa que a gente tem que estar estimulando hoje aqui e que é sempre tão rico falar disso aqui no seu programa? É o espírito do renascer. E quando ela fala, eu sou amiga dele, o que ela está dizendo? Eu sou amiga minha. Porque quando a gente deixa de brigar com o outro, a gente deixa de estimular o sentimento mais negativo que a gente pode ter, que é a raiva. Isso. É negativo porque a raiva está associada hoje em dia com uma variedade enorme de doenças. E se tem algo que ajuda a gente a viver bem, com saúde, com pele boa, com estômago bom, com cabelo bom, é viver em paz. E é esse o espírito que eu gostaria de deixar hoje aqui pra gente, que a gente pudesse aqui, desse nosso encontro, dessa nossa conversa, essas conversas todas sobre homossexualidade, se a gente pudesse entender a sexualidade humana como uma busca do encontro, como uma busca do amor, como a busca da comunicação verdadeira, de almas. O corpo é só um veículo de uma alma que quer transmitir alguma coisa. O homossexual sofre as mesmas desilusões, os mesmos problemas. É muito interessante, quando eu atendo um homossexual, ele fala assim, porque o meu namorado não me ligou, porque o meu namorado não me deu presente, porque ele está beijando estranho, porque ele não me deu a roupa que eu quis. É tudo igual, não é porque é homossexual que vai ter mais emoções, menos emoções, transar mais, transar menos, não tem nada a ver. Nada a ver. Isso aí, Olga, são preconceitos que a cultura cria na cabeça das pessoas. Da mesma forma que lá no nazismo se criava que todo judeu era orelhudo, narigudo. São preconceitos que se cria para estigmatizar, exatamente, para ridicularizar. Mas a gente está num momento em que isso não está mais encaixando. Tanto que as pessoas estão se assumindo, as pessoas estão conseguindo realmente chegar a público e dizer, eu quero viver assim. Porque o que é o saudável? É o conforto. É o conforto. É completamente possível um casal de homossexual reatar, assim como é possível um casal deixar de ser, assim como é possível, Olga, às vezes algumas pessoas se descobrem homossexuais depois dos 50. Isso não é errado ou certo. E algumas são homossexuais durante alguns anos e depois elas mudam de opção. A nossa vida, existe um poeta, Nicanor Parra, que ele diz, não se para nunca de nascer. A gente está sempre...